O melhor escritor de contos em inglês, Jimmy, está de volta com uma coleção magistral que explora ideias de poder, ética e justiça, e vai ao cerne do que significa viver em comunidade com nossos semelhantes. Com sua prosa de marca registrada, incrivelmente engraçada, não sentimental e perfeitamente ajustada, Saunders continua a desafiar e surpreender. Aqui está uma coleção de histórias prismáticas e profundamente ressonantes que abrangem alegria e desespero, opressão e revolução, fantasia bizarra e realidade brutal. Love Letter é uma missiva carinhosa de avô para neto, no meio de uma situação política distópica em um futuro não muito distante, que nos lembra de nossas obrigações com nossos ideais, nós mesmos e uns aos outros. Go se passa em uma sessão temática do inferno de um parque de diversões subterrâneo no Colorado, e segue as façanhas de um personagem solitário e moralmente complexo chamado Brian, que questiona tudo o que ele considera garantido sobre sua realidade. Em Dia das Mães, duas mulheres que amavam o mesmo homem chegam a um acerto de contas existencial no meio de uma chuva de granizo. E em Elliot Spencer, nosso protagonista de 89 anos sofre uma lavagem cerebral, sua memória desfeita, vítima de um esquema no qual pessoas pobres e vulneráveis são reprogramadas e mobilizadas como manifestantes políticos. Love Letter foi uma história interessante. Está escrito em forma de carta em que um avô está aconselhando seu neto sobre todas as mudanças que ocorreram na sociedade e no sistema político. De longe, este foi o meu favorito da coleção. Elliot Spencer definitivamente fica no último campo. Seus personagens são reprogramados para se tornarem manifestantes políticos. Eles têm sua memória apagada e são reaprendidos à linguagem, o que torna sua fala bastante difícil de decifrar. E não tenho certeza se vale a pena o esforço. Não tirei muito proveito dessa história em particular. Outro com o qual lutei foi Go, um conto de uma sociedade distópica com algumas leis e costumes estranhos. Mas houve outros que eu gostei bastante. A história do título é um caso muito perturbador em que um homem rico recria cenas de batalha usando atores e cantores cujas mentes foram apagadas. A Finn at Work é um relato engraçado e estranhamente convincente de uma rivalidade de escritório entre duas mulheres muito diferentes que fica fora de controle. E O Dia das Mães é um conto fascinante de duas mães que desaprovam as habilidades parentais da outra, mas não conseguem ver as próprias deficiências. Algumas das histórias são instigantes e outras são simplesmente esquecíveis. Eu sinto que tudo isso vai depender do seu gosto e preferências pessoais. O autor fez um bom trabalho em dar a atmosfera necessária a todos eles. O problema é que a atmosfera por si só não fará com que todos funcionem para você. Este não é meu primeiro livro de George Saunders. Li Lincoln in the Bardo há alguns anos e tive alguns problemas com ele além do formato do livro. As histórias em Liberation Day são interessantes como ideias, mas a execução real de cada uma pode ser um sucesso ou um fracasso de uma pessoa para outra. Juntas, essas 9 histórias subversivas, profundas e essenciais se fundem em um caso para ver o mundo com a mesma generosidade e atenção clara que Saunders faz, mesmo nas circunstâncias mais absurdas.